Olá pessoal, e hoje a nossa aula é sobre análise combinatória e é por isso que hoje eu estou aqui na loja da Subway em Caicó. Então vamos entrar para a gente aprender um pouco mais? Estou sem máscara porque o som é ambiente para vocês me ouvirem melhor, mas aqui segue todos os padrões de higiene, álcool em gel. Boa noite. E quem vai falar um pouco mais sobre nossas escolhas aqui para a gente trabalhar com análise combinatória é a atendente Yasmin. Eu vou virar a câmera aqui para ficar melhor. Boa noite. A gente temos 6 opções de pães. Aí você escolhe um tamanho de 15 ou de 30. Recheios, a gente tem uma tabela variáveis, que são 11 tipos de recheios. Aí queijo, a gente tem 3 opções, que são cheddar, suíço e mussarela. Você escolhe um deles. Vegetais são 8. Você pode colocar todos nos seus sanduíches ou só o que você desejar. Molhos são 9 e você pode colocar até 3. Fora que a gente tem os temperos, que é pimenta, sal, orégano e azeite, que você pode incluir no seu sanduíche também. Gente, eu vou montar o meu sanduíche, daqui a pouco eu volto para mostrar como ficou. E no final do nosso vídeo eu vou colocar a foto do menu, que como vocês não vão poder saborear o sanduíche, nem sentir o cheirinho que eu estou sentindo aqui, então vocês vão saborear a questão que eu vou deixar para vocês resolverem. Até daqui a pouco. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo da aula de hoje, análise combinatória, vamos conhecer o princípio fundamental da contagem. Vocês já pararam para pensar quantas linhas telefônicas há no nosso país? Nós temos aqui o exemplo de 4 operadoras que são as principais. É a Ruim, a Escuro, a Morto e a Foi. E vocês imaginem quantas linhas telefônicas cada operadora dessa administra em nosso país. Eu trouxe para vocês um recorte, de uma matéria, de uma pesquisa que foi feita. Essa pesquisa ela é de 2018, mas por aí você já tem uma ideia. O IBGE, juntamente com o PNAD, em 2018, chegaram à seguinte informação: 79,3% dos brasileiros têm celular. Em 2017, esse número era 78,2%. Então, a população brasileira com 10 anos ou mais de idade, resulta em 79,3%, utiliza aparelho celular. Estamos em 2020, 2 anos depois. E se vocês observarem bem a nossa realidade, vocês veem que crianças com menos de 10 anos já estão com aparelho celular, seja para diversão ou para comunicação com os pais, enfim. Então, esse número já não é o mesmo. E qual o efeito da utilização desses aparelhos? Qual o efeito dessa grande demanda? Vocês já pararam para pensar nisso? Não sei se vocês lembram, há pouco tempo a gente teve a inclusão do 9º dígito nos nossos aparelhos celulares, nos nossos números. Vocês devem ter percebido que isso teve um motivo por trás. Então, a Anatel, ela diz que a mudança desses códigos de acesso visa aumentar a disponibilidade de números de celulares e atender a crescente demanda de novos números no Brasil. Ou seja, chegou a um ponto que a utilização foi tão grande, a aceitação do uso do aparelho celular foi tão grande que foi esgotado, a palavra é essa, esgotado todos os números que tinha disponível utilizando 8 dígitos. E aí veio a necessidade de acrescentar um 9º dígito e foi feito um cronograma, foi
por setores, por regiões. Então, a Paraíba teve esse acréscimo do 9º dígito juntamente com os estados de Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Piauí. Né? As outras regiões, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, tiveram adoção antes de nós. Quantos números de telefones podem ser criados com 9 dígitos? Vocês já pararam para pensar nisso? Pois bem, esse cálculo, essa informação a gente obtém através do princípio fundamental da contagem, que é utilizado em grande parte dos problemas relacionados à contagem. Vamos lá conhecer. Então, nós temos 2 princípios na análise combinatória. O multiplicativo, no qual a gente utiliza a partícula E, e no aditivo, que a gente utiliza a partícula OU. Profa, da onde eu vou tirar esse E e esse OU e por que eu vou usar isso? Vou explicar agora bem direitinho a vocês. A gente vai conhecer os conceitos na prática e depois vocês vão ver os conceitos na teoria desses 2 princípios. Então, para você saber a diferença dos dois, eu coloquei uma situação, problema aqui, para a gente compreender melhor. Maria tem 3 blusas e 4 saias. Então, sabendo dessa informação, Maria tem 2 opções. A primeira opção, para que ela fique com o traje completo, ela precisa de uma blusa e, olha a partícula I aqui, uma saia. Então, ela vai escolher uma blusa e logo em seguida escolher uma saia. A segunda opção é, caso Maria queira sensualizar, ela pode optar por escolher uma blusa ou uma saia. Então, ela não vai ter o traje completo, ou ela sai com uma blusa ou ela sai com a saia. Na opção 1, em que aparece a partícula E, utilizaremos a multiplicação. Eu coloquei aqui para vocês uma tabela, mas é o mesmo sentido, o mesmo trabalho que você tem para fazer uma árvore. Então, eu vou fazer a árvore aqui na lateral só para vocês entenderem. A árvore funciona da seguinte forma. Você tem a blusa 1 e quantas opções de saia você tem para utilizar com a blusa 1? 4. Então, aqui eu tenho a saia 1, saia 2, saia 3, saia 4. Para a blusa 2, você também tem as 4 opções de saia. Saia 1, saia 2, saia 3 e saia 4. E para a blusa 3, as mesmas 4 opções. Saia 1, saia 2, saia 3 e saia 4. Quantas possibilidades de Maria se arrumar totalizou aqui? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 possibilidades. Aqui na tabelinha funciona do mesmo jeito. Aqui eu tenho 2 situações, 2 conjuntos, 2 eventos. O evento A é o das blusas, o evento B é o das saias. Então, para a blusa 1, eu ia desenhar, mas eu não sou muito boa em desenho, então para que vocês não tirem o foco rindo dos meus desenhos, eu vou escrever. Então, eu tenho a blusa 1 e vou vestir com a saia 1. Eu posso também usar a blusa 1 com a saia 2. Posso usar a mesma blusa 1 com a saia 3. Posso usar a mesma blusa 1 com a saia 4. Mesma coisa para a blusa 2. Saia 1, blusa 2, saia 2, blusa 2, saia 3, blusa 2, saia 4. Para a blusa 3, eu posso usar também as mesmas saias. Blusa 3, saia 1, blusa 3, saia 2, blusa 3, saia 3, blusa 3, saia 4.
quantas combinações eu fiz utilizando os dois conjuntos disponíveis, né? O conjunto das blusas e das saias. Então, aqui eu tenho uma opção, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, 12 possibilidades de combinações, 12 combinações. Na segunda opção, aparece a partícula ou, e por isso nós vamos usar a adição. Por quê, Rosângela? Porque Maria vai escolher ou a blusa 1, ou a blusa 2, ou a blusa 3, ou ainda saia 1, ou saia 2, ou saia 3, ou saia 4. Ela só pode escolher uma peça. Ela não tem a combinação de blusa e saia. Ou ela sai de blusa e com o resto sem nada, ou ela sai de saia e sem blusa. Então, quantas opções nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que é 3 blusas e 4 saias. Dá exatamente 7 opções. Faltou um detalhe importante aqui, mas eu falo aqui na frente, para não voltar. A parte teórica, né, o conceito, a gente viu o conceito do princípio multiplicativo na prática, né, utilizando o exemplo, uma situação problema, e agora a gente vai ver a parte conceitual, né, teórica. Então, se um evento A, por exemplo, que a gente usou como exemplo as blusas, pode ocorrer M maneiras, essa M maneiras, no caso a quantidade de blusas, nós tínhamos 3 blusas diferentes, e para cada uma dessas maneiras um evento B, que nesse caso são as saias, que pode ocorrer de N maneiras. Quantas saias a gente tinha disponível? 4. Então, o número de possibilidades de ocorrerem os eventos A e B, veja que tem a partícula I, é dado pelo produto M vezes N. Ou seja, ao invés de eu criar a tabela ou criar aquela árvore para fazer aquele cálculo todo, aquelas combinações todas, eu utilizo o princípio multiplicativo, com a partícula I aqui, vocês podem observar, lembrem desse detalhe. E a regra é o número de possibilidades, o número de maneiras distintas do evento A, que no caso aqui foram 3 blusas, vezes o número de possibilidades, né, do evento B, que é a quantidade de saias. 3 vezes 4, 12. Então, ao invés de fazer aquela árvore toda ou a tabela, eu apenas analiso a situação, o evento e as maneiras, a quantidade de maneiras distintas e faço a multiplicação. Simples assim. Profa, por que eu vou usar isso aqui e não criar a árvore? Aquele exemplo que a gente viu anteriormente, aquela situação problema, a gente tinha 2 conjuntos, né, 2 eventos com poucas maneiras, né? Então, a gente tinha 3 blusas, 4 saias. Mas quando a gente pega uma situação em que essa quantidade é muito superior, já imaginou quanto tempo você vai perder fazendo aquele diagrama ou fazendo a tabela e ainda correndo o risco de errar, né? Porque se você errar alguma combinação ali, o resultado vai dar errado. Então, a maneira mais simples, mais fácil de se resolver é utilizando esse método. Já expliquei a vocês, né, que os eventos são interligados pelo conectivo I. Esses eventos, eles são consecutivos, ou seja, Maria precisa escolher uma blusa e em seguida ela escolhe uma saia. Lembre que tem sempre a partícula I. Já no princípio aditivo, vocês observarem aqui o M maneiras, né, aqui do conjunto do evento A, eram 3 blusas, e o N de navio, N maneiras, era o conjunto B, né, o evento B, que eram as saias.
Eram 4 saias. Então, se existe 3 maneiras distintas de ocorrer um evento A e N maneiras distintas de ocorrer um evento B, então o número total de possibilidades de ocorrerem os eventos A ou B, ou a partícula ou seja, aqui ela tem que escolher uma das duas, né? Ou ela escolhe uma maneira do evento B, ou ela escolhe uma maneira do evento A. É dado pela soma. Então, quantas maneiras no evento A? 3. Quantas maneiras no evento B? 4. 3 mais 4, 7 combinações. 7 possibilidades. Não sei se vocês observaram, eu falei conjunto aqui várias vezes, conjunto A, conjunto B. Na verdade, a gente trabalha também conjuntos. E o princípio aditivo nada mais é que a união de conjuntos. E ele é representado dessa forma aqui. Conjuntos vocês devem ter visto no primeiro ano do ensino médio. Então, se tiver alguma dificuldade, quiser revisar, é sempre bom, porque os conteúdos eles são interligados. Então, o que é que significa esse N, parênteses, A união com B? Então, aqui é o número de elementos de A união com B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção com B. Então, aqui, se a gente tivesse algum elemento, né, que fosse tanto do conjunto B como do conjunto A, a gente tinha que retirar ele, porque as situações, as possibilidades, né, as combinações, elas têm que ser distintas. Então, o que eu tiver em comum aos dois conjuntos, eles são removidos, por isso que tem um sinal de menos aqui. Então, aqui eu tinha 3 maneiras de blusas, 3 blusas, 4 saias, e eu não tinha nenhuma blusa, nenhuma saia que pertencesse aos dois conjuntos. Então, aqui, menos 0. 3 mais 4, 7. Então, 7 possibilidades de escolha Maria tem para sair, né, para se vestir. Lembra da situação apresentada aqui no início dessa videoaula? Lá do Subway, da visita do Subway. Pois bem, lá tem várias opções para montar o sanduíche. E aí eu vou citar aqui para vocês as opções, né? Lá você tem que escolher o tamanho, né? Eles têm 2 tamanhos disponíveis, 15 e 30 centímetros. Tem 6 sabores, né? 6 opções de pães, 11 tipos de recheios, 3 opções de queijo, 9 opções de molho, 4 tipos de tempero, 8 tipos de vegetais. E a pergunta que não quer calar, a pergunta que fica é: quantos sanduíches podemos formar escolhendo apenas um item de cada opção? Ou seja, um item do tipo de queijo, um item em relação ao tamanho, um item em relação ao recheio, ao tempero, aos vegetais, ao queijo. Quantos sanduíches podemos formar escolhendo apenas um item de cada opção? Vou deixar essa questão para vocês responderem.